Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado pela Nathalie Martins. Hoje o Enquadrando vem com Shrek, filme de 2001, dirigido pela dupla Andrew Anderson e a Vic Jensen. O filme é baseado na obra de William Steig, que eu já sei que o Caio leu, o livro original. Caraca, né? Mas o William Steig foi um ilustrador e escritor de literatura infantil, né? Ele criou o personagem do Shrek, digamos assim, não o que a gente conhece no filme, né? Um personagem que é vagamente baseado no personagem do William Steig, no caso, o nosso Shrek. E é a história de um ogro que abandona seu pântano para conhecer o mundo, né? Que vai lembrar bastante Shrek aqui, mas bastante diferenças também. Sobre os diretores, né, a Vic acabou não tendo muitos trabalhos de expressão depois de Shrek, mas o Adamson, ele é produtor e ele dirigiu Shrek 2 e dirigiu os 3 filmes de As Crônicas de Nárnia. Caramba. São filmes bem dirigidos, hein? Shrek 2 é muito bom. Muito bom, excelente. Algumas pessoas dizem que Shrek 2 é melhor que o primeiro Shrek, mas eu acho que a inovação é uma parada impagável de Shrek, impagável, então é difícil. Mas aí você vê que o seu próprio argumento reafirma que o segundo é muito bom, porque ele consegue ser comparado ao primeiro que inovou. Isso é impressionante, né? Verdade. Exato. Isso é difícil, né? O 2 é muito bom, mas o difícil é fazer o diferente, né? A partir do zero, né? Mas pelo que eu vi, assim, boa parte do consenso é que a galera prefere o primeiro. Mesmo, assim, principalmente a galera de crítica, a galera acha o primeiro incrível, o segundo acha mais ou menos. Tem um carinho pelo 2, assim, foi o que eu mais vi. O segundo tem o Gato de Botas. Exatamente, tem uns personagens mais icônicos. Sim, dá, é o do né? Gato de Botas. Que é foda. Não, tem o Gato de Botas, que é um personagem sensacional, na voz, né, marcante de... Nossa, fugiu o nome dele. Antônio Bandeiras. Pô, é incrível. Nossa, claro. não dá. Cara, eu vou te falar que eu gosto do 3. Eu acho o 3 muito bom também. Eu gosto, acho que até do 4. Eu gosto da franquia, do Shrek. Eu acho sólido. O 3 é mais ou menos, né? Eu gosto do 3. O 3 já é mais fraquinho, né? Mas o 1 e o 2 é difícil pra mim dizer qual é melhor, assim. E eu vou te falar que a minha memória mais era toda do 2, assim. Eu lembrava de algumas coisas do 1, assim, né? Algumas coisas mais icônicas, mas pra mim era tudo mais do 2, assim, né? As situações do 2 e tal. Cara, assim, eu acho que pra falar de Shrek, antes eu queria falar da gente. Não tô enrolando a pauta não, tá? Eu acho que isso é relevantíssimo pra essa discussão, que é sobre animações, né? Como eu cresci na década de 90, eu fui muito influenciado por animações da época, né? Então, a década de 90 foi totalmente tomada, digamos assim, pela Disney, né? Em termos de animações. Então a gente tem, por exemplo, Rei Leão, né? Que eu fui ver no cinema, né? Também. Também viu no cinema, né? Caraca, porra, magnífico, né? Assistir Rei Leão no cinema. Rei Leão não vi no cinema não, hein, gente? Caio, a gente é mais velho que o Caio, né? A gente é mais velho que o Caio. Tu não viu no cinema, não? Eu vi no cinema. Não vi no cinema, não. Tinha idade, não. Mas Toy Story, por exemplo, um dos filmes mais marcantes da minha vida, né? Eu assistia ele incansavelmente. Eu tinha o VHS e assistia, reassistia. O Flávio, meu irmão, né? Ele tem uma mania, né? Tinha, pelo menos, né? Que ele gravava todas as falas de um filme. E aí ele parava assim e repetia o filme inteiro, do início ao fim. Caramba. O Flávio fazia isso, né? Ele ainda tem essa mania. Tem. Não, assim? isso era incrível. Ele repetiu o filme inteiro. Mas aí eu lembro que minha avó emprestou o VHS do filme pra minha tia. E a minha tia, que eu não vou citar o nome aqui, né? Uma tia afastada da família, nunca devolveu o meu VHS. Olha, persona não grata. Que eu já sabia isso? que isso. Foi afastado da família depois desse episódio. Depois diga-se desse de evento, passagem. Exatamente. Nossa, não, porra. Eu ficava revoltado. Era criança, eu queria meu VHS de volta. Foda. Mas enfim, não, época boa, né, cara? É uma época boa e você tocou num ponto bastante interessante. A gente estava acostumado com animações majoritariamente em 2D. Era o início de alguma coisa em 3D aparecendo, né? Lembro que a cena, por exemplo, do Rei Leão, da morte do Mufasa, né? Ela tem uma tecnologia ali que já tinha sido um avanço para a época e tal. Vem o Toy Story. Óbvio, existiam outros filmes 3D, né? Mas o Toy Story é uma evolução marcante, né, pro gênero. E o Shrek vai ser uma nova revolução, né? Uma subversão completa daquele clássico da Disney, né? Que você estava acostumado. Pô, eu lembro de ser algo muito diferente e, assim, a conexão foi imediata, assim. Da piada funcionar tanto pro mais velho quanto pra criança, né? É aquilo, né? Essa subversão ao mesmo tempo que ele referencia, né? Eu ia até citar 2 filmes aqui da Disney mesmo que
que marcaram muito também, sabe, nessa época, na década de 90 mesmo, né? Que também é Aladdin e A Bela e a Fera, sabe? E A Bela e a Fera, porra, é uma referência direta pra esse filme, né? Inclusive, a dupla de roteirista desse filme, ele fez Aladdin também, né? Ah, maneiro, Já maneiro. tava ali no meio do Ted Elliott e o Terry Russell. Eles são roteiristas de Shrek e eram de Aladdin também. Que Aladdin também trata de algumas coisas um pouco mais maduras também, né? Assim, comparado com os outros filmes da Disney, ele acaba indo um pouco além também, alguns temas e tal. Cara, é absurdo quando você imagina a qualidade das animações da Disney, né? Assim, tem um período ali que os desenhos são todos bons, assim. Eu lembro que tão importante pra mim, como criança, que eram os lançamentos dos Trapalhões do ano, eram os lançamentos da Disney quando vinham, e eu era apaixonado pelas animações da Disney, né? Olha, o Rodrigo acabou de se datar numa geração anterior à nossa. Me entreguei, exatamente. Xuxa contra o Baixo Astral, clássico. E Xuxa no cinema também, tem como. Mas, cara, Toy Story pra mim foi tão marcante que eu depois vou fazer a minha pós-graduação em animação 3D, acabei não seguindo muito nisso, mas Toy Story pra mim foi um impacto. Foi tipo assim, o que é isso aqui? Existiam outros filmes de 3D? Obviamente a tecnologia estava sendo desenvolvida, já tinha algumas produções, mas Toy Story vai estabelecer isso como gênero. Não é à toa que depois você vai ter uma sequência enorme de filmes de 3D, que Shrek vai, sim, vai catapultar essa parada, assim, tipo, é impressionante como depois Shrek é uma avalanche de filmes 3D. E é interessante porque o Daniel comentou da questão de como foi inovador, da história e tal, mas Shrek era muito bonito, era muito impressionante pra época, né? Porque Toy Story, ele tem essa pegada um pouco mais cartunesca, digamos assim, né? Tudo muito colorido e tal. E uma das coisas que a gente demorou pra desenvolver bem foram as texturas, né? Então, quando você tenta fazer uma textura um pouco mais realista, isso soa claro, assim, é mais difícil, né? De fazer, é mais pesado e tal. E a gente demorou pra caramba pra conseguir chegar nesse estágio. E o Shrek já tem esse processo muito legal, né? Você percebe as roupas, a pele dos personagens e tal. É absurdo, assim, o que eles investiram nisso, assim. Então enchia muitos olhos, né? E hoje em dia, se você olhar, você ainda sente um pouco datado o cenário. Né? Não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti, assim, vendo... Sabe, as pedras têm uma textura meio estranha... O fundo, mas os personagens não, cara. Os personagens são muito bonitos, são muito bem modelados. Muito bons. Né? A animação deles é absurda, né? Então, essa mistura das duas coisas, né? Uma coisa totalmente inovadora com uma tecnologia também muito inovadora, né? É verdade. Eu não sinto tanta downgrade em comparação ao que a gente vê hoje com relação à textura, não. Mas na quantidade de elementos, assim. Obviamente era um outro momento, né, de fazer filmes em 3D. Renderizar isso, né? Renderizar isso seria muito complexo, mas eu me peguei fazendo essa questão que o Caio acabou de colocar, fiquei impressionado revendo agora a textura da cabeça do Farquaad, né, aquele boneco do Farquaad, que parece um material tipo acrílico, sabe? Aquele material que é rígido, mas é leve. Cara, a textura daquilo é perfeita, cara. E, pô, esse filme tem 20 anos, sabe? Cara, o cabelo dele é muito bom. É impressionante, tecnicamente é impressionante, né? Eles tinham uma boa desculpa por conta desse cenário um tanto mais vazio, mas eu admito que também me incomoda um pouco. Tem momentos que parece realmente um cenário meio de papelão, meio teatral, assim, que não tá compactuando com a qualidade dos personagens em si, né? Na época, isso, obviamente, a gente não pensou nisso de forma nenhuma. Assim, claro. O Shrek foi um choque de qualidade técnica, isso é inegável, assim. Exatamente, foi foda demais. Cara, isso aqui é lindo. Aquela cena dele passando pelas fitas pra entrar lá no castelo, caraca, aquilo ali é um trabalho de animação absurdo. E você tá mexendo com um monte de física ao mesmo tempo, um monte de coisa, um monte de detalhe. Só aquela cena ali já é trabalhão. E é curioso porque 3 anos depois, né? Se eu não me engano é 2004, Shrek 2, isso, 2004. Cara, se você for ver, isso aí já tá extrapolado a milésima potência, cara. O fundo, você tem 1 milhão de árvores e coisas acontecendo. E até fui olhar aqui a diferença. Shrek custou 60 milhões. Shrek 2 custou 150 milhões.
Né? Então você tá falando de um escopo mais que o dobro, Mais né? de dobro, né? É engraçado a gente pensar que Shrek, ele vem depois dessa grande onda da Disney, né? O Daniel tava comentando sobre isso, né? Que ele vai ser um pouco subversivo. E da década de 90 a gente vai ter uma hegemonia da Disney, né? Com todas essas animações que a gente citou, todas eram da Disney. E é engraçado que essa hegemonia, ela tem muito a ver com uma pessoa, né? Que é o Jeffrey Katzenberg. Esse cara, ele era diretor da empresa, né? Disney, responsável pela parte dos filmes. Ele não era diretor de cinema, era diretor da empresa. Ele gerenciava a produção, né? E ele trabalhou na produção de todos esses filmes citados aí que a gente comentou, né? Rei Leão, Toy Story. Além de, por exemplo, Uma Cilada para Roger Rabbit em 88. Impressionante também. E A Pequena Sereia em 89, né? Não, ele trabalhou em Toy Story? Ele chegou a trabalhar em Toy Story. Caraca. Então, alguns até citam, o Rodrigo, que a primeira versão de Toy Story que tinha no roteiro, ela era muito infantil e que esse cara levou ideias de uma camada mais dramática pro filme, sabe? Maneiro. E assim, ele queria ser presidente da empresa, né? Ele queria ser presidente da Disney, mas o CEO na época, que tinha prometido o cargo pra ele, que era o Michael Eisner, ele nomeia outra pessoa, e aí esse cara fica chateado, né? Jeffrey fica chateado, né? O Katzenberg, e ele sai da Disney para fundar a DreamWorks, com o Spielberg e o David Geffen. E o Shrek, ele vem como esse desafio, essa hegemonia, né? Tipo, é engraçado porque ele pega os elementos da Disney e ele subverte. Mas, cara, sei lá, ele captura o que tem de importante de discussão, sabe, de sociedade, e subverte, sabe? Ele pega o que tinha ali nas animações da Disney, né, que era um pouco um tanto retrógrado, quadrado, e ele subverte pra trazer alguma coisa mais progressista, digamos assim, sabe? De certa forma. Concordando com o que você colocou, eu acho que é um caminho que a DreamWorks vai tomar. Primeiro, é o primeiro filme da DreamWorks, né? Não é o primeiro filme. Não. É Formiguinhas. Ah, sim. Tanto que a equipe é a mesma. Antes já tinha saído, mas eles tinham tido um prejuízo gigante com as outras animações, assim, sabe? Era isso que eu ia colocar, na verdade. O Shrek tem uma responsabilidade muito grande, porque ele vai basicamente fazer a DreamWorks acontecer. E rever Formiguinhas hoje é também bem complicado pra mim. Eu não gosto do filme at all, assim. E vai ser o sucesso do Shrek que vai conseguir fazer com que a DreamWorks consiga produzir outras coisas. O Caio falou aí, por exemplo, do orçamento de Shrek 2, é porque eles conseguiram uma arrecadação realmente bastante significativa com o Shrek 1. Então outros projetos vão começar a partir disso. Então Shrek é responsável por essa competição acontecer, porque eu acho que até que é um caminho inteligente da DreamWorks, que é a ideia de você não competir no campo em que a Disney ela é soberana. É verdade. No conto de fadas, na magia, sabe, nesse fairy tale, era complicado competir. E aí se você vem já com algo muito diferente, você já tá balizando outro caminho, né? É uma decisão inteligente, assim. Cara, e muito doido, né? Porque o Shrek vem, não existiu o Oscar de melhor animação. O Oscar é criado e ele já ganha, sabe? Tipo, é o primeiro filme que ganha o Oscar de melhor animação, sabe? Tipo, isso é muito doido. Ele foi muito explosivo, né, cara? E eu acho que tem muito desse sentimento desse cara que sai da Disney. Eu quero desafiar isso agora, sabe? Tipo, e Shrek, ele carrega isso, sabe? Shrek eu acho que carrega essa honestidade, assim, é muito bom. Mas Shrek também, assim, eu acho que é a salvação da DreamWorks e ela vai ter ótimos trabalhos depois, mas ao mesmo tempo, Shrek também vai ser um pouco dessa maldição que eles vão carregar, né, cara? Não só porque é difícil alcançar o nível de Shrek de novo, mas eu acho que eles acabam pegando uma linguagem editorial para as animações deles que tá muito presa ao que Shrek era, como se aquele caminho fosse um caminho certo de lucro, de uma boa resposta do público, né? É um humor mais escrachado. Eu acho que quando eles se colocaram no contraponto para Disney, eles se fecharam lá um pouco também, sabe? Em algum nível também. Como se fosse isso, né? Nós somos os adversários da Pixar Disney depois, como vai ser um pouco, né? Mas eles vão ter grandes projetos muito interessantes, né? Como Treinar Meu Dragão, né? Madagascar é engraçado, né? Tipo assim, tem muita coisa boa, Spirit, né? Tem muita coisa. Como Treinar Seu Dragão é uma parada absurda. É absurdo também o sucesso que faz, né? É absurdo. Fuga das Galinhas, né? É da DreamWorks, né? Cara, mas ela vem... Depois ela acerta muito em outros filmes, Rodrigo. Porra, Kung Fu Panda é absurdo. Kung Fu Panda é muito bom, né? Kung Fu Panda é absurdo também, sabe? É engraçado como, se você for puxando da memória, assim, cara, é incrível. Madagascar. O próprio Madagascar, isso que eu ia falar, né? Vai gerar até
spin-offs, né? Os Pinguins de Madagascar, né? Que é uma animação mais clássica, né? Mas com essa pegada ainda, né? Mais subversiva também, né? Bastante, né? O Kung Fu Panda, ele já faz um meio termo, né? Ele é meio cômico, mas ele tem um lado bem mais sério ali, né? Ele foge um pouco dessa linha, né? Do Shrek, mais ou menos também, né? Shrek também tem seus momentos reflexivos, né? E eu acho que é isso. Sempre tem um ar de Shrek nas animações, sabe? Tipo, nas escolhas dos projetos da DreamWorks. Mas é inegável que é um estúdio muito interessante, né? É um estúdio muito interessante, cara. Você vê aí a mente do Spielberg, é um excelente diretor, mas é um cara que tem um olhar de produtor também absurdo, né? Assim, de realizador de cinema mesmo, porque o livro, né? O Shrek, né? O Fábio comentou aí, do William Steig, ele é de 1990. Em 91, o Spielberg compra os direitos do livro. Caraca, muito doido. Ele tinha ideia de fazer uma animação clássica, assim, 2D do livro. E a proposta dele seria que o Shrek fosse o Bill Murray e o Steven Martin fosse o burro. O burro. Seria uma boa dupla, hein? Seria maneiro essa dupla. Mas é legal porque, assim, o livro... É um livro curto, né? Um livro infantil, de 30 páginas. Mas o livro, ele dá muito o tom do que é Shrek. É óbvio que muita coisa foi acrescentada ali e tal, né? A pegada não é exatamente essa, né? Como eu falei, é um livro de criança. Então é um livro muito objetivo ali na história que ele tá contando. Mas ele tem esse tom subversivo também, né? O Shrek é o personagem principal e ele é meio que o nosso herói da história, né? Só que ele é o oposto a tudo. Ele é um cara que todo mundo tem medo e tal, mas ao mesmo tempo ele é um cara destemido. E aí ele enfrenta tudo sem medo de nada e tal. E aí até tem o burro no livro também, né? Até que ele vai, o objetivo dele é encontrar a amada dele. Ele fala, se eu não me engano, é a princesa mais horrível que tem, uma princesa horripilante também. Uhum. E mesmo nesse período curto, assim... É muito legal como livro, assim, 2 páginas. Tem uma passagem que eu acho que mais pra frente eu até cito ela, que fala muito, dá muito esse tom de que vai ser Shrek, né? Que é essa coisa caótica. Se você pegar o desenho, é um desenho meio mal desenhado, entre aspas, assim, meio esboço e tal, mas que ele tem momentos em que justamente ele fala sobre autoaceitação, sobre o autoentendimento, sobre aceitar quem você é, sobre ver força em quem você é, né? Então eles conseguiram puxar muito dessa essência do livro, enxertar muita coisa e fazer um filme, assim, que é até melhor que o livro, né? Assim, porque ele vai pra essa pegada adulta também, né? Então realmente é uma parada de gênio, não é coisa pra qualquer um, não. É bizarro mesmo, sabe? O quanto Shrek envelhece bem. Isso é muito doido, né? Porque a gente tá falando de algo que, pô, veio lá de trás, né? A gente tá falando de 2001, né? Quantos filmes de 2001 a gente não revê? A gente fica, sei lá, esse filme aqui às vezes é complicado. Não tem nada assim, né? Muito uma outra questão, talvez, você reveria uma coisa ou outra, mas no geral, né, é um filme muito que envelhece muito bem, né? Eu acho que Shrek tá muito à frente do tempo, mas muito à frente do tempo, assim. É uma parada inacreditável, porque assim, ainda que talvez, apesar que o estúdio sempre teve essa pegada mesmo de tocar em pontos sociais importantes, de pegar em discussões que estavam começando em 2001 e que ficaram fortes hoje em dia, estão mais claras hoje em dia, ainda que Shrek não tivesse essa intenção de debater as questões mais sociais ali, ele acerta em cheio. E ele vai trazer temas tão importantes assim pra hoje, sabe? Tipo, é inacreditável. E é isso que torna o filme tão poderoso, né? É inacreditável, cara. Tipo assim, porque pra mim, a grande audácia desse filme, a grande desconstrução que ele faz, é exatamente como ele vai trabalhar o amor que sempre foi trabalhado na Disney. O romance como sempre foi trabalhado na Disney. O romance na Disney, eu vou falar isso melhor mais pra frente, mas é um romance calculado, estruturado. Eles sabem pra onde eles estão indo, eles sabem as caixas que eles querem usar, eles usam todos os artifícios pra você se envolver. Shrek traz pra você algo tão honesto, assim, sabe? Tão subversivo, que ele vai te acertar muito mais em cheio. Eu, no final de Shrek, hoje, eu terminei o filme muito mais emocionado do que qualquer filme da Disney. Porra, eu fiquei muito emocionado final, quando, né, cara? O final, quando eu vi que a Fiona, ela é uma ogra. E tipo assim, eu sabia que ela não ia voltar a ser uma pessoa lá humana e tal. E eu fiquei emocionadíssimo de ver ela como ogra, sabe? E ele falando que ela é linda, assim. Cara,
Foda. Muito doido foda. isso, cara, muito doido. Eu chorei com essa cena. Aí eu virei pra minha esposa e falei, caraca, como eu nunca tinha visto Shrek com esses olhos, sabe? Tipo, que isso? É bonito, realmente é bonito. Eu acho que assim, se você quiser fazer, né, uma crítica ali um pouco mais fina, talvez você pudesse falar da forma que ele trabalha os corpos, como ele opõe o que é bonito é magro, esbelto, e o que é feio é gordo, etc. Mas, cara, 2001, né? Você tem um ponto, assim, porque seria muito desleal da nossa parte fazer uma parada dessa, eu acho, assim. Não É olhar com outros olhos, né? Olhos de 20 e tantos anos depois, sabe? Acho que o Rodrigo foi preciso quando ele fala assim, pô, tá à frente do tempo, mas ainda é fruto do seu próprio tempo, né? Então vai reunir certas características. Ainda assim envelhece bem, sabe? E é um exercício de autoestima, né? O burro não foi cancelado, gente. Era o que era a coisa mais provável de acontecer, vai. A quantidade de falas que o burro tem que poderiam se tornar problemáticas ao longo dos anos e até que a gente consegue sair bem, né? A gente ainda consegue olhar isso que você comentou do tipo dos corpos e tal, a gente consegue olhar como a influência da sociedade sobre aqueles personagens. Então eles estão sob essa influência, então eles enxergam um pouco a sociedade assim. Mas no momento que eles encontram um amor, né, eles conseguem enxergar a beleza de outra forma. Porra, foda. Não, é a única coisa que eu fico assim, e assim eu fico, caraca, o Shrek é um filme pra criança. E assim, tem umas piadas... Tem que são, talvez na época, não tem como saber exatamente isso, né? Não fossem tão claras, mas assim, para jovens hoje em dia, eu acho que elas ficariam mais claras. Então, tem piada com masturbação, né? Tem piada com sexo, né? Então tem algumas... de palavrão, besteira. Né? Mas tem algumas que às vezes vão ali no limite, né? A Disney ficava colocando piroca em todo quanto é cenário nas animações. A Disney fazia isso há um tempão. Olha a teoria da conspiração. Olha, agora o nível caiu. Não, isso não é teoria da conspiração, não, isso é verdade. Isso é verdade, isso não é uma teoria da conspiração, isso é verdade, pô. Mas era um frame, como diz o Daniel, Rodrigo, era um frame. Era um frame. Não, mas olha só. Pelo menos a gente pode fazer o seguinte, é fazer um exercício. Imagina se Shrek fosse lançado hoje. Eu acho que ele seria considerado por uma galera aí um filme filme de lacração, entendeu? Red Pill ia ficar bolado do Shrek ter casado com uma beta e não com uma alfa, sei lá que porra ia aparecer. O Farquaad é um alfa, né, porra? Ele que era o alfa, tá vendo? E caraca, ia ter podcast do Brasil Paralelo, pode processar, vou ter o maior prazer. Ia ter podcast do Brasil Paralelo mostrando como o feminismo age, entendeu? Que o Farquaad era o melhor pretendente pra ela, que ia dar tudo pra ela e ela não quis, ela quis ficar com um feminista, com um cara de esquerda, sei lá. Exatamente. Só porque ele é baixinho, é um preconceito. Eu só acho que não seria classificação livre, talvez, hoje em dia. Talvez. Mas assim, eu vi 2 vezes, né? Eu vi em inglês e vi dublado. Eu acho que a dublagem brasileira ela faz um trabalho excelente. Ela atenua um pouco essas piadas, né? Que você acabou de citar, que estão mais presentes no inglês do que no português. Eu acho que a gente sai bem até. O Shrek, ele é fruto de uma tendência, mas que no Shrek dá certo pra caramba, que é você colocar uma pessoa no line-up da dublagem que vai atrair mercado. Eu tava justamente pesquisando isso aqui. Esse filme tem um elenco bizarro de dublador. Então você tem, por exemplo, o burro, quem dubla é o Mário Jorge Andrade, que é a voz do Ed Murphy, cara. Eu não consigo ouvir. Eu vi em inglês e, não conseguia ver o Ed Murphy. E vi em português e imediatamente vem a cara do Ed Murphy. A Fernanda Crispim, que é a Keiko do Yu Hakusho, a voz dela também aparece pra caramba. Sim. E aí tem, o Guilherme Briggs, o Cláudio Galvão, o Orlando Drummond. E aí você tem como personagem principal o Bussunda. E você aí, geração Z, né, talvez não saiba quem é Bussunda. Mas o Bussunda, ele era o integrante do programa humorístico da Globo, de humor duvidoso, chamado Cacete Planeta. Na época, um humor muito aceitável, né? É década de 90, né? Fazer o quê? Sucesso gigante. Sucesso gigante. Eu assistia. E olha que eu era criança. E aí ele foi convidado. Não foi convidado. Ele foi enfiado nesse filme. O Shrek, ele foi inteiramente dublado pelo maluco chamado Mauro Ramos. Que é um cara
lendário da dublagem. Esse é realmente lendário da dublagem. É a voz do Pumba, do Rei Leão, sabe? É o cara que, pô, ele fez Professor Girafales já. Ele dubla o Gary Oldman, o Forrest Whitaker e tal. É uma voz que tu bate de frente e tu ouve. Ele foi contratado pra gravar esse filme. Ele gravou o filme inteiro, dublou o filme inteiro. E aí um dia ele chegou no estúdio lá de gravação pra fazer outra coisa. E aí chegou numa sala, o Bussunda estava gravando o filme, ouvindo como guia, que eles chamam de guia, né? Ouvindo a dublagem dele e falando, né? Falando as falas, entregando as falas. Né? E aí ele, né, obviamente ficou maluco, falou, vem cá, o que tá acontecendo, né? Ele falou que não foi cobrar, só foi perguntar, vem cá, o que tá acontecendo? Ah, não, a empresa do Brasil, responsável pelo marketing no Brasil, escolheu o Bussunda pra fazer a voz. E aí é isso aí, você vai ser o guia, você vai ser a guia dele e tal. E ele falou, pô, fiquei feliz, porque era um cachê bom, cachê de cinema é um cachê bom. Só que o Bussunda, ele foi perguntar, né? E aí, o Bussunda vai ganhar quanto, né? Eu quero saber se eu vou ganhar alguma coisa disso. Não, o Bussunda vai ganhar outra coisa aqui. E aí, depois ele foi descobrir que o cachê do Bussunda, que era um cara que não tinha experiência nenhuma com dublagem, era tipo 10 vezes o dele. Caso clássico que o pessoal chama na dublagem de Star Talent, que é justamente o que você ia explicar, Daniel. Pois é, cara. Eu acho que, tirando, né, todo esse background que você acabou de apresentar aí, que é realmente, porra, uma questão complexa. Cara, nesse caso, em específico, o Bussunda, ele encaixa no personagem, porque assim, obviamente, a gente não ouviu o material original, né? A gente ouviu esse material que o Bussunda usou, né? O que ele deu a linha a partir desse guia. Então, cara, a dublagem, ela funciona pra caramba, e mais, você passa a enxergar no Shrek características do Bussunda, e você enxerga no Bussunda características do Shrek. A coisa ganha uma sinergia. Óbvio que tem todo um elenco de apoio que, como o Caio colocou aí, me fode a palavra, profissional. Mais do que profissional. Eu ia colocar lendário. Que é soberbo, sabe? E óbvio que o todo do filme faz muito sentido, né? E obviamente, mercadologicamente, a coisa funciona muito bem aqui no Brasil. E aí isso gera uma tendência nos próximos filmes a você tentar reproduzir esse efeito Bussunda, que eu vou chamar aqui de efeito Bussunda, não sei se é exatamente isso, mas você vai ter esse efeito agora tentando ser colocado em outras animações, não só da DreamWorks, mas em qualquer outra animação. Tu vai tentar encaixar um global para que ele possa capitalizar o filme, né? Até chegarmos em Luciano Huck, né? Eu ia falar exatamente isso. Até chegarmos em Luciano Huck. O bater da asa da borboleta, né? Ah, cara, eu não gosto da dublagem do Bussunda, me incomoda do início ao fim. Tipo, dá pra perceber como destoa da qualidade dos outros, fico puto vendo o Shrek do Bussunda. Cara, não consigo, Daniel, desculpa. Você é sinal que você já tava velho quando você viu o Shrek, o Rodrigo. Você já era um idoso. Talvez, eu já era idoso. Na minha cabeça, funciona bem pra caramba. Até porque se você olhar o Bussunda era um cara grandão, gordo e tal, tinha, né? Tinha um humor meio parecido, assim, exatamente. Então, na minha cabeça funciona bem, mas vendo hoje, cara, eu acho que destoa pra caramba, cara. Por mais que pareça, até porque o Shrek é um cara meio largadão também, não tem uma habilidade social ali, de, né, falar com as pessoas e tal. Então acaba combinando. Mas, pô, ele trocando com o Mário Jorge ali, assim, você vê a diferença, o abismo que tem, não né? Não dá. Pode ser meu saudosismo. É o seu saudosismo. Né? Provavelmente. Porque é óbvio que eu não vou comparar o trabalho do cara que tá improvisado com o do dublador, né, profissional. A ideia não era essa, né? Não foi isso que eu quis dizer. Não, mas eu entendo, Daniel, você. Acho que tem uma memória afetiva em cima do personagem, sabe? Que ficou marcado pela voz do Bussunda pra gente, sabe? E é interessante, é uma jogada de marketing muito foda, né? Porque o Bussunda, ele é um personagem na televisão pra gente, né, escrachado, que tá sempre pegando, fazendo mocking na época, né, de, pessoas icônicas, né, então, tipo, sei lá, acho que ele fazia, eu acho que ele fazia o Lula. Um político, né, ele fazia o Ronaldinho. Ele fazia o Ronaldo Fenômeno, né, que na época a gente chamava de Ronaldinho. Então, assim, ele era muito conhecido, né, pra rever o filme aqui pro Enquadrando, eu assisti com a dublagem original, né, do Ed Murphy, com o Mike Myers,
Cameron Diaz. E, cara, é foda, assim, eu adoro. Mas eu confesso pra vocês que assim que eu ouço o Shrek falando, eu falo, esse Shrek aqui é mais esperto do que eu tinha na minha memória. Ele é mais ágil com as palavras, sabe, do que eu tinha na minha memória. Porque o Bussunda parecia lento, assim, parecia que o Shrek tava, tipo, raciocinando ao mesmo tempo que tá falando, sabe? Então, tipo... Sim. Isso me marcou muito agora que eu tô vendo isso, sabe? E talvez isso seja a impressão que o Rodrigo também destaca quando ele comenta a diferença das dublagens, né? E tem uma coisa assim, né? O Shrek, ele tem um sotaque que dá uma aura mais mágica pra ele ali, né? Tem um sotaque meio escocês, né? Parece, né? Agora, o complicado disso, a gente tem um histórico de dublagem muito bom no Brasil, né? Muita gente acha que isso é uma coisa do Brasil, mas não é, assim, a maioria dos países o pessoal prefere ver filme dublado mesmo, dos Estados Unidos principalmente, é que a gente é muito bom na dublagem mesmo, né? E, pô, dublagem não é uma parada só técnica, né? Dublagem é uma parada artística também. Então tem, pô, todo o trabalho de você localizar, das falas caberem, fazer sentido com o personagem e tal. E justamente o que você falou, né? Entregar o conceito original do personagem. E a DreamWorks escolheu o dublador original, sabe? O Mauro Ramos. Quando você tem essa mudança, meramente por causa do marketing, você desvaloriza esses dubladores, né? Tão icônicos, porque eles recebem muito menos do que um Star Talent desse recebe, e corre esse risco, né? De você acabar mudando coisas sem querer. E aí isso virou meio que a marca do Shrek, né? Depois. Cara, é foda porque assim... E aí parece que eu, na verdade, tô batendo na opinião do Daniel, e não é isso, Daniel, juro pra você. Mas assim, além de ser, como o Caio falou, um desrespeito com os profissionais de dublagem, cara, é um desrespeito com a obra artística sem tamanho. É como você pega um clássico, você tá pegando um clássico. Tudo bem, na época a gente não tinha consciência disso, mas é uma obra espetacular, que tem toda uma linha, tem toda uma estética, uma linguagem, e você coloca um cara qualquer pra dublar, e aí o Bussunda fica maior que o Shrek, porra, não faz sentido. O Shrek ficou apequenado pelo Bussunda. Isso não faz sentido. Foi o que o Fábio coloca. O Shrek vira um personagem pequeno do Cacete Planeta, pô. Caraca, não faz sentido. É verdade. Agora, é isso, é marketing, né? É marketing, mas é uma merda. É marketing. E quando eu coloquei, foi justamente por isso, assim. Esse marketing funcionou muito bem. E você, talvez minha memória afetiva falando, você começa a ver características do Bussunda no Shrek e do Shrek no Bussunda. Exato. Foi assim que aconteceu pra nossa geração. O que é ruim, né? Porque a gente não vê isso com os outros dubladores, né? Pois é, o que é muito ruim. O que eu não lembro, sinceramente, é que, assim, obviamente, a galera que tá ouvindo a gente, que é de uma idade, né, um pouco mais nova, o Bussunda, ele faleceu e... salvo engano, posso estar enganado, o terceiro filme já não é mais dublado por ele. É o próprio Mauro Ramos que eu tava comentando. Ele volta pro papel. Ele vai ter um trabalho um pouco mais complexo aqui, porque ele não pode destoar mais tanto do Bussunda. Porque a garotada, né, o público, já tá acostumado com o Bussunda. Olha o quão complexo é, no caso, né? A dublagem é um processo complexo. Tô cansado, já tô revoltado. E olha só, você está num filme que tem a linha de dublagem fantástica, que o Pesco tá lembrando aqui no chat do Discord, né, que a gente tá gravando ao vivo, ele tá lembrando da maravilhosa linha, e esse arbusto aqui que parece a Fafá de Belém, entregue pelo morro. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Isso é trabalho de dublagem. Não, e sabe o que é foda? Tipo assim, o Mike Myers, ele gravou pra caramba do Shrek. Aí ele chega em casa, ele tem a sacada de colocar esse sotaque meio escocês no Shrek. Ele fala, cara, é isso. Ele volta, regrava a porra toda. E sabe, todo mundo fala, cara, sensacional essa escolha. Aí chega no Brasil. Chegou no Brasil, a empresa pegou isso e falou, foda-se, chama Bussunda, Shrek parece o Bussunda parece Shrek, ele vai gravar pintado de verde e ele vai fazer um novo Shrek bobão, Shrek mais lento, Shrek que fica arrastando o pé. Aí tu fica, cara, meu irmão... Eu posso estar equivocado, mas, salvo engano, a capa do VHS tinha a menção da dublagem do Bussunda. Tinha um selinho vermelho. Caralho, que loucura. Era um atrativo, era um chamariz, cara. E continua sendo, né? Que você tem casos aí, sei lá, Peach no Mortal Kombat, sabe? Essas coisas assim, que é só pra atrair público, cara. Enfim, vamos pra sinopse, depois dessa discussão. Sinopse. Shrek é um ogro
que deve resgatar uma princesa para poder conseguir seu pântano de volta. Sucinto. Ele repetiu a sinopse que ele deu no início do programa. Também falou do livro, praticamente. Repetiu do livro. Não brilhou. Pareceu o Bussunda. O burro não foi mencionado. Tu falou da princesa, mas tu não falou do burro. Eu falei da missão principal ali. Mas tudo bem. Vamos lá. Nota 4. Essa sinopse nota 4 foi possível graças ao apoio de Isabelle Castellano, Guilherme Parente de Carvalho, Luciana Marques e Rafael Milanes. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente, coração. Vocês são incríveis. Primeira vez que meu irmão é mencionado aqui como apoiador e tu deu essa sinopse merda aí. Olha que vergonha. Vou falar Foi com mal, ele. desculpe. Que é isso? Fale com ele. Ele vai retirar o apoio. Cara, mas eu acho interessante o seguinte. A gente tá falando sobre antes a subversão do conto de fadas. Eu acho que o Shrek ele vem passar uma mensagem logo de cara. E aí que o filme começa a ser, assim, não pesado, né? Mas ele é direto no que ele quer passar, né? Ele pega um livro de contos de fadas que ele tá lendo enquanto ele está defecando, né? É um livro que seria no estilo escrito, por exemplo, um livro que poderia ter sido escrito pelos irmãos Grimm, digamos assim, né? Adaptado pela É uma Disney. introdução muito parecida com a da Cinderela, É um se não conto me de engano. fadas, Igualzinho. Da Cinderela começa assim, livrinho, pá. E ele rasga uma página e limpa a bunda. Então, é tipo, é como ser mais anti-Disney do que isso, sabe? É como ser mais claro, não há como. Eu não tinha reparado que era tão pesado assim, sabe? Tipo, essa mensagem. E é legal que normalmente, assim, tipo, um banheiro que está assim, digamos, um banheiro no meio do lugar, né? Assim, ele poderia ter uma identificação, ele tem uma lua na frente. A lua, normalmente, é um banheiro feminino. Uma estrela seria um banheiro masculino, digamos assim, né? Isso é meio que uma convenção, Caraca, né? Caralho, pai, parabéns. Parabéns. Isso é pesquisa, hein? Isso é pesquisa, hein? Tá gravando Shrek Só pra que, pegar não, mais leve na pesquisa, mas parabéns. Não, mas isso é bobo. Só que a lua é o símbolo da DreamWorks. É, exatamente. Exatamente, né? Então fecha muito a cena de tipo, aqui é DreamWorks, não é Disney. E o nosso protagonista é apresentado saindo do banheiro, né, cara? Olha que loucura isso. Olha a né? intimidade máxima, tão rápido, né, com ele. E é legal porque, assim, você pega conceitos de contação de história, seja pelo cinema, seja pela literatura, e tem muito essa coisa, né? Seu primeiro parágrafo, sua primeira página, ela tem que ser impactante, capturar o seu espectador, o seu leitor, no caso, né? E ele tem que, de alguma forma, resumir, dar a força da história que você quer contar. Cinema também tem isso. As primeiras cenas têm que capturar o seu espectador e dar a força do que você quer contar. Shrek faz isso talvez de uma das melhores formas que você pode ver. Você pode assistir no cinema. É inacreditável. Parece uma bobeira aqui, uma brincadeira, mas assim, como isso é potente. Ainda entra com a trilha, né, musical fica excepcional. É impressionante isso, porque ele vai pegar esses tropos clássicos, né, do conto de fadas, né, e vai começar a subverter eles, né. Então, o cavaleiro honrado, né? A princesa delicada daqui a pouco tá lutando Kung Fu, sabe? E ela, porra, não importa, ela tá sendo raptada, ela tá sozinha detonando uma gangue, né? Porra, o ogro se apaixona pela princesa, sabe? Como uma referência, eu tinha comentado, né? Bela e a Fera, como esse filme bebe de Bela e a Fera, sabe? Mas ele subverte também a Bela e a Fera também, né? Porque na Bela e a Fera se torna humana, né? Aqui é o inverso, né? A princesa vai se tornar a fera também. É justamente você abandonar essa essência, digamos assim, a fera, né, tem que ser, tipo, domada e transformada em uma coisa humana, digamos assim, né? E aqui o contrário, né? Tipo, você tem que abraçar esse lado que você é, sabe? Mas eu gosto como ele, ao mesmo tempo, brinca em quebrar nossas expectativas. Ele consegue quebrar nossas expectativas totalmente, né? Pra um lado, ele vai pra um lado totalmente cínico, em que todo mundo ali tá interessado em alguma coisa, né? Tudo meio que... o castelo é um parque de diversão e tal. Só que ele te dá esse choque inicial de que, ó, aqui é tudo escrachado 100%. E ao mesmo tempo, ao longo do filme, ele vai quebrando isso também, né? Ele, ao mesmo tempo, vai voltando um pouco, então ele vai para um lado mais sensível em alguns momentos e tal. Ele consegue uma mensagem final, como os contos de fadas tinham e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que ele vai quebrando essa lógica, ele vai quebrando de novo, né? Para reconstruir esse lado mais sentimental do filme, né? Mais lá pro meio do filme, principalmente. É como se ele, de certa forma, defendesse a forma da DreamWorks contar um conto de fadas, né? Uhum. O conto de fadas tá ali, é a mesma coisa, só que
é o estúdio mostrando que ele pode ser contado de uma outra forma. O Rodrigo tocou no ponto da música, né? Que a música sobe logo no início. E aqui eu acho que também tem uma diferença muito grande pra Disney, que basicamente os filmes que a gente mencionou aqui tem todos eles números musicais. Sim. E aqui também tem números musicais, só que são músicas que não foram feitas exclusivamente pro filme, né? Foram músicas que as pessoas já conhecem previamente. A própria música do All Star, né? Que foi muito famosa também, né, já existia, mas ela ganhou muita mais relevância depois do filme. Ela é uma música tampão, só que a galera gostou tanto que nas exibições testes que ela foi lançada pro filme também. Eu lembro que até a Michelle tá aqui do meu lado, ela fala a música do Shrek. Até hoje é a música do Shrek. Sem dúvida. Não, e assim, é engraçado, Daniel, como o Smash Mouth, ele tem, que é a banda que fez tanto All Star como I'm a Believer, né, que toca no final do filme. Smash Mouth, ele tem uma pegada um pouco revoltada, digamos assim, né? Uhum. Tipo, ele traz essa revolta nas músicas, né? Ele traz um pouco do punk, né? Já é um pouco depois, né, do punk, não é a mesma coisa que o punk rock antigo, né? Mas ele vai beber um pouquinho disso, né? E isso é muito natural pro Shrek. E ainda mais passando essa mensagem do Jeffrey, né? Que eu comentei, né? Que saiu da Disney pra ir pra DreamWorks, e essa revolta tá no filme. E essa revolta vem com a trilha musical também. E aí você vê que, em contraste com a Disney, toda vez que um personagem vai cantar uma música em Shrek, ele é interrompido. É maravilhoso. Brutalmente, né? Brutalmente, né? Sabe, ao nível de que a Fiona vai cantar uma música e ela mata um passarinho, sabe? Tipo, numa referência a Cinderela, né? Porque Cinderela canta música e os passarinhos cantam junto. Não, Branca de Neve. Branca de Neve que canta com passarinho azul. Todo mundo canta, é. Mas pode ser Branca de Neve. Eu acho que pode ser Branca de Neve, a referência. Você tem alguma coisa chocante acontecendo quando alguém tenta fazer alguma coisa que seja próximo da Disney, sabe? Tipo, é trágico até. É subversivo, porque a Disney, ela trabalhou muito em cima da música clássica e da forma musical, né? De apresentar as músicas como um musical. E a forma que elas eram apresentadas na tela ali, muitas vezes diegética e tal. E aqui você orquestrada, né? Orquestrada. Você lembra logo de Fantasia, por exemplo, né? Sim, exatamente, né? Que você, às vezes você constrói o desenho em cima da trilha, né? Tem muito isso, o Disney fez muito isso. E aqui você tem o oposto, você tem praticamente um videoclipe, né? Uma linguagem muito mais atual e tal, muito mais ágil, com uma edição ali batendo, cortes rápidos e tal, no ritmo da música. Vai te colocando no clima do negócio ali, né? Vai te colocando no clima ali revoltado mesmo, como você tá falando, escrachado. Pra mim tem uma parada que eu vou acabar falando muito nesse programa, que é isso, né? A Disney, ela vai calcular muito a obra dela, né? Então é tudo meticuloso para que você enquadre e agrade o máximo de público e faça esse público viver esse romance dentro desse mundo fantástico. A Disney, ela emulou essa forma de fazer filme até nos seus próprios parques, em que elas vão fingir para você um mundo fantástico real, em que tudo que eles fazem é impedir que você saia dessa imersão no parque. Então não vai ter lixo, não vai ter nada que possa romper o seu envolvimento com o parque, e eles fazem isso com o filme também. E o que eu acho maneiro é você, pegando bem o que a gente tá falando sobre esse humor escrachado do Shrek, você pega o humor da maioria esmagadora dos filmes da Disney, é um humor muito milimétrico, né? Você tem ali vários personagens coadjuvantes, que eles não vão ter necessariamente seu arco. O arco é todo centrado nos seus protagonistas, para que o protagonista seja muito forte, para tudo seja muito envolto dele. Ele tem a potência do filme, não os seus coadjuvantes, mas os coadjuvantes têm um papel importante. Às vezes eles vão ser guias, mas às vezes eles vão alimentar o filme com esse humor, que é um humor sutil, que faz com que você tenha um sorriso na boca durante todo o filme, aquela sensação gostosa de que eu tô vivendo ali realmente um conto de fada que tá me embalando, né? Não é um humor que vai fazer com que você se choque. A chaleira e a Bela e a Fera. É a chaleira. O ratinho, né? Da Cinderela. Ratinho. A lagosta da Pequena Sereia, né? É um humor que vai te mantendo ali envolvido com uma sensação gostosa. É isso. Toma serotonina, sabe? Tipo assim, endorfina. Ó, caralho, não é pra você gargalhar, né? Não é pra você gargalhar. Porque eu não posso te romper. Se você gargalha, você vai ter ali uma mini catarse. E você pode dar
uma distanciada. Você percebe que é calculado e é como se fosse inserido no filme, com uma função técnica. Quando você olha o humor do Shrek, claro, tem essa função técnica de contraponto. Eu vou romper com o que a Disney fez até agora. Mas o interessante é que é um humor que vai ter raízes na história e nos personagens do filme. É por isso que é um humor que faz tanto sentido e ele acaba sendo muito mais sólido, ainda que ele seja escatológico, ainda que ele seja muitas vezes, né, esculachado, porque ele nasce da história como se fizesse parte do personagem protagonista e dos seus coadjuvantes, né? O Shrek usa esse humor para se defender, para se afastar da sociedade que o reprime, que o afasta, que o marginaliza, né? Esse humor também de defesa é um humor do burro, né? Você está falando ali de um cenário de pântano, um cenário que vai trazer elementos que já trazem o nojo, trazem o esquisito, e isso é muito foda. Torna o humor uma ferramenta muito mais sólida do que uma ferramenta técnica para que sirva só como envolvimento. É foda. Shrek é muito foda. E esse cinismo, essa coisa escrachada, aproxima a gente, né, mais dos personagens, né? Eles são mais parecidos com a gente, eles são iguais a gente, o mundo deles é mais próximo da gente, então ele potencializa muito mais quando vem a parte emotiva. Seguindo ainda essa lógica da subversão, né? E comparando com essa ideia que eu tô falando de que o Jeffrey Katzenberg, ele tinha essa revolta com a Disney, né? E dizem que o Farquaad, que é o vilão do filme, ele é a cara da época do CEO da Disney, sabe? É mesmo? E o Michael Eisner. Ninguém vai confirmar, obviamente. Ninguém confirmou isso, né? Mas, tipo, é parecido, de fato, com... Lembra um pouco. Ele só é careca, né? Mas pelo menos o Farquaad parece usar uma peruca também. Então você fica assim, caraca. É verdade. Um maxilar largo que esse cara tem, realmente. É o maxilar largo, exatamente. Esse é o grande ponto, né? Mas eu acho esse um grande trunfo, cara. Porque, assim, óbvio, a Disney tem inúmeros clássicos. Os filmes são maravilhosos, vários são maravilhosos, né? São. Porra, Rei Leão é estupendo, Branca de Neve. Mas há um ponto aqui, e há honestidade nessas obras também dos artistas que fizeram esse filme. Mas o ponto é... Com certeza. Tipo, eu acho que há, como eu falei desse cálculo, pensa comigo um momento. A Disney vai oferecer pra você um romance idealizado perfeito. São normalmente dois personagens opostos de realidades muito diferentes que vão se apaixonar e vão ter um romance e um amor mais perfeito impossível, maravilhoso. E esse romance idealizado, todos os elementos que estão ao redor dele são perfeitos, desde a estética dos próprios personagens, como a Disney vai alimentar essa perfeição nos cenários, na fluidez dos movimentos dos personagens, nos musicais, que é obviamente a parte mais idealizada do romance, que são os musicais. Porra, as princesas cantam maravilhosamente bem, a voz perfeita, cantando com um passarinho numa floresta maravilhosa, né? Então, tudo é muito bem estruturado para que você seja inserido nesse romance e viva esse conto de fadas, como eu falei. Por quê? Porque naturalmente, cara, você, como o Caio falou, você não vai ter necessariamente uma identificação com esse romance e o seu universo. Ele é perfeito. Você vai ter, na verdade, um envolvimento por admiração, por inveja, por um desejo de ter aquilo de alguma forma, por talvez 2 horas, 1h30. Inalcançável, né? Inalcançável, exatamente. Ninguém vai viver no parque da Disney pra sempre, tá ligado? Então, assim, você tem um período ali. Agora, Shrek não. O Shrek, ele vai te dar não só um romance que tem a ver com essência, tem a ver com a gente vai se identificar profundamente. Quem nunca imaginou que de alguma maneira não é condizente com o universo que vive, com a sociedade que vive? Quem nunca passou por um ponto de você sofrer por não se achar suficiente para a pessoa que você ama, né? Então, o Shrek vai te dar, quando ele fala sobre grupos que foram, né, que são marginalizados, ou que são distanciados, ou sofrem preconceito da sociedade, que não tem essa atenção devida, quando ele quebra os padrões de beleza, ele vai falar com a gente de forma muito mais intensa. Não é à toa. E aí você não precisa de todos esses malabarismos para que você se envolva. Ele pode brincar e falar, eu não preciso de um musical, eu posso ser revoltado aqui, porque também a revolta envolve. Né? A gente tá envolvido, porra, eu quero um amor desse do Shrek, a essência verdadeira, né? Tipo assim, é foda, é por isso que, porra, tu vai se emocionar pra caramba quando ele olha pra Fiona, sabe, no final do filme. É fantástico, pô. E só pra deixar claro, assim, o que o Rodrigo colocou, essa mágica faz parte da Disney. É absolutamente intencional que você não
se insira como personagem, mas que você admire a fantasia. Porque a Disney, além de vender a imagem, ela vende um parque temático, né? Faz parte da propaganda. Você faz parte da ideia ser inalcançável, né? E aqui a ideia é completamente diferente. E uma coisa que eu acho que tem no Shrek, que a gente comentou um pouco também em Midsommar, quando a gente falou de Midsommar. Caraca! Boa, vamos olha lá. aí, Vamos olha, lá, olha a vamos relação. ver, vamos ver o que vem. É que o cenário do Shrek, né? O que tá no extracampo, ou que tá no o ponto, né, mais distante do foco em tela, também conta uma história. Então, por exemplo, você tem a mãe urso, o pai urso e o ursinho sendo capturados. Aí, na frente, você vai ver que o ursinho virou um tapete. Não, a mãe virou urso vira tapete. tapete. A mãe urso vira tapete. A mãe urso vira tapete. No final do filme, você vê só o pai e o filho cantando. Eu não vi isso, não. É assim, você tem uma série tem muito detalhe. de detalhes que são até sombrios. O biscoito perde as 2 pernas. Ele vai, no final do filme, ter uma perna costurada, sabe? É foda. Então, e por isso que ele tava sendo torturado. É isso que eu tava falando, tem sexo, masturbação, tortura. Mas só pra não perder, você tava falando da Disney, Daniel, eles têm essa intenção, mas se você pegar os filmes mais recentes, a própria Disney tá mudando um pouco essa concepção. Ah, sim. Então você tem claro. outros tipos de princesa, você pega a Moana ali, você pega Frozen, por exemplo, você tem outros tipos de princesa que, né, não estão mais naquele padrão estético, que não são necessariamente a donzela indefesa e tal. Então, a própria Disney tá mudando um pouco esse conceito dela, né? Justamente para gerar identidade, porque hoje em dia já não é tão simples criar essa identidade com uma princesa perfeita, como o Rodrigo colocou, né? Eu concordo com você, mas eu ainda acho que se eles pudessem, eles não fariam, sabe? É um movimento de mercado, sabe qual é? Sim. É uma claro. adequação. E aí os Red Pill falariam que é uma lacração, né? Lacração, é só para se colocar no formato. Mas eu acho que faz parte ainda ter aquela gama, aquele escopo do filme que é o inalcançável, porque eles querem vender a fantasia mesmo, a perfeição. Sim. Agora, quanto um comentário sobre essa cena de tortura, cara, ela é muito tensa, cara. Porque hoje ela quando é eu muito vejo, maneira. cara, o Farquaad pega o biscoito, que é a perna do biscoito ali, e ele esmaga na mão, cara. Você vê os farelos caindo e você fala, caraca! Sabe, tipo, é pesado. Ele tá sendo sabe? torturado num copo de leite, cara. Não mostra a cena, um mas dá copo pra de ver leite. na sombra, né? É um copo de leite, né? Cara. Cara, o Daniel falou uma parada que eu acho muito foda, assim. Dá pra imaginar, não todos os filmes da Disney, mas muitos, como se fosse uma maravilhosa peça teatral, em que você tem muito holofote nos personagens principais e o universo parece, né, viver em prol daqueles protagonistas que nasceram pra ficar juntos, sabe? A Disney te entrega um pouco dessa parte teatral. O musical vai ajudar muito, a contribuir muito pra gente ter essa sensação, né? E, cara, Shrek, não, né? Ainda que você tenha um certo cenário esvaziado ali em alguns momentos, né? Você tem a brincadeira da cidade parecer o parque da Disney vazio, meio decadente, mas olha como interessante como eles vão procurar em seus coadjuvantes, desde os maiores até os menores, a quase figurantes ali, a eles terem vida. Uma vida externa aos protagonistas que estão alheios à câmera. Eles estão vivendo, né? Aquele mundo, ele continua. E é muito interessante que a franquia vai trabalhar isso muito bem. É um universo que ele está continuando, né? Na sua complexidade, nos seus arcos. Cara, o burro tem um arco dramático. Assim como tem o Shrek, né? Assim como tem a Fiona, um arco dramático tão forte quanto o Shrek. Assim como tem a Elizabeth, que é a dragão lá. A dragão, a dragão. Caraca, eu não sabia tem. que o nome dela. Caraca, eu não sabia Também o nome não, dela eu fiquei de um jeito tempo nenhum. tentando entender Parabéns. quem é Elizabeth, meu irmão. Mas aí faz sentido, mas é isso. Isso traz muita vida, né? A gente tinha comentado sobre a trilha sonora, né? Mas eu acho legal que essa trilha sonora também vai trazer um pouco da cultura pop. E essa cultura pop vai ser inserida no Shrek em meios de referências. E é muita referência a filmes da época, né? Você tem referências a Matrix, Indiana Jones, Gladiador, Pulp Fiction, Jurassic Park, Rei Leão. Sabe, tipo, é muito filme da época. Tudo bem que Rei Leão já é um conto de fadas, né? Já pode ser encaixado ainda na Disney, né? Porque eles fazem muita referência também a filmes da Disney, como
A Bela e a Fera, Cinderela. Zoando os filmes, né, basicamente. Zoando os filmes. Branca de Neve e Sete Anões é sacanagem, né? É sacanagem, tipo assim. Mas ele trata a Branca de Neve, tipo assim, como ela é de fato, naquele momento. Maravilhoso. Tira esse com corpo 7 daqui. caras. Ela é, naquele momento, praticamente um cadáver. Eu gosto que na dublagem ele fala, não, mulher morta não. É muito bom. foda. Cara, a própria cena que você tem a maldição sendo desfeita é muito parecida com a da Bela Fera, né? Tipo, verdade. muito parecido. Aquele castelo que tá no vulcão é parecido também com o vulcão ali do Hércules, assim. Tem bastante coisa das animações da Disney, né? E é curioso que ele é um filme, às vezes, ele é um filme lento, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Assim, eu não lembrava dele ser um filme tão lento, assim, né? As cenas são um pouco longas e tal, mas ele te recompensa muito nisso, né? De você... Isso que o Daniel falou, de ter esse cenário falando e essas referências o tempo todo, né? Você tá o tempo todo contemplando ali, no fundo, o que tá acontecendo, o que mudou de lugar, o que não tá, onde eles estão e tal. Isso é muito maneiro. A premissa do filme, ela tá resolvida com 35 minutos. Né? Com 35 minutos, ele resgatou a princesa. É isso, com 35 minutos acabou. Ele resgatou a princesa. É foda. É muito então bom. o restante é só o desenvolvimento disso, né? Então você não sabe o que esperar, a verdade é essa. Você sabe o que esperar até 35 minutos. Ele vai conseguir resgatar a princesa. Depois disso, cara, tudo é novidade. Aquela cena, porra, maravilhosa do Burro e do Shrek falando sobre a luz das estrelas, sabe? Tipo, Isso é Rei Leão. É claramente uma referência a Rei Leão, né, cara? Do Mufasa falando com o Simba, né? Só que ali eles estão tendo uma conversa extremamente profunda, né, cara? Foda uma conversa demais! Exatamente, uma conversa ali, assim, de amigos íntimos falando sobre seus desejos, sobre os medos que ele tem e tal. Isso é muito maneiro. Olha que foda. Essa conversa, ela revela o máximo de vulnerabilidade dos dois personagens em si, em que um burro vai ter um papel importantíssimo. É ele que vai quebrando essas barreiras do Shrek. Não é a Fiona. Tirando as cascas, as camadas. As camadas, exatamente. Tipo, o Shrek tá permitindo se abrir pra uma amizade, que vai permitir com que ele se abra por um amor. Enquanto que na conversa do Simba, é basicamente o pai colocando todo o peso de herança, sabe? Do reino animal nas costas do Simba. Essas estrelas são seus antepassados, não sei o que lá. Eu falei, caraca, tá o universo nas costas daquele leãozinho, irmão. Tipo, é isso, a Disney é isso. A Disney é isso, é monarquia. Porque jamais o Mufasa teria espaço pra ter essa conversa, pra colocar dúvida, pra colocar os temores, as inseguranças dele, né? Nunca teria isso no filme da Disney. Eu acho que essa cena tem uma fala bonita do burro que ele pergunta, né? Pô, será que tem algum burro falante nessas tuas constelações, né? De estrelas, né? É que tipo, será que tem um espaço pra mim nesse teu mundo aí, né? Será que eu vou conseguir me encaixar? É bonito, o burro é maravilhoso. E o Shrek inventa, né? Inventa um espaço pra ele. É muito foda. Cara, mas as referências, né? Eu acho muito maneiro porque, pô, se você cresceu na década de 90, né? Eu acho que você reconhece as referências com mais facilidade, né? Claro que a referência de Matrix, a Fiona lutando que nem a Trinity... Tem como, né? É direto, né? Eu não sei se alguém não perceberia, né? Se bem que tem muitos Gen Z aí que não viram Matrix. Viram na escola. Pô, quando a ponte arrebenta e eles caem segurando as escadas, assim, né? Aquela ponte como se fosse uma escada. Pô, isso é Indiana Jones. Quando o dragão come o Farquaad no final, né? Tipo, isso daí é Jurassic Park. É Jurassic Park, né? É mesmo, não tinha me ligado. Porra, e no Castelo do Dragão, que no fundo tem um cavaleiro e tem uns cortes, melhores cortes pra você se alimentar de um cavaleiro. Tem uns cortes assim no braço, na perna. Tipo, como assim? Como se fosse o gado, assim. Cara, que coisa louca, cara. Realmente, Muito essa foda, Elizabeth é muito foda. Quando a gente olha o personagem da Fiona, né? Cara, é um personagem muito forte. Ela tá presa porque ela quer. Basicamente é isso, né? Ela tá presa porque ela quer. Talvez ela até esteja querendo estar presa pra responder uma expectativa da sociedade, sabe? Mas é isso, é isso que eu ia falar, é exatamente isso. Ela tá presa pelos valores estabelecidos pela sociedade, não pelo aquele castelo. Valores que ela ainda reconhece como sendo, né, valores significativos, porque ao longo do filme ela vai ressignificar esses valores, né? E aí... Porque de certa forma também lançaram uma maldição nela, né? E aí a maldição, ela tem que esperar alguém ir lá resgatar ela. Mas tipo,
ok, já fui resgatada, porra, beleza, agora eu posso lutar Kung Fu aqui com a galera, porque eu já tenho meu direcionamento, sabe? Ela tá só cumprindo um papel ali, né? Um papel social ali. Né? Mas, e ela tem uma frase que é muito foda, cara, que ela fala assim com as palavras, né? Não é assim que princesas deveriam ser. Ela fala exatamente isso, cara, e isso bate muito na Disney, né? A Disney tem esse negócio de as princesas da Disney, né? Cara, tem uma coisa que eu fico assim, caraca, princesa da Disney, porra, que princesa da Disney? É foda. Nem existe, princesa da Disney não existe. E é foda quanto a gente vê discussões idiotas na internet por conta de, fizeram a Ariel diferente do que a Ariel do filme. Porra, mas... que isso? Nem existe sereia. Caraca, o que você tá falando? Não, cara, minha questão não é nem tão essa, Fábio. Assim, o pessoal reclama de, terem mudado a Ariel, sei lá, a cor do cabelo, a cor da pele da Ariel. Não, reclama porque a Ariel é negra, é isso. Não tem eufemismo, não. É puro racismo mesmo. Não, puro racismo mesmo. A questão é que, assim, não veem também que, cara, essa personagem mudou não só com relação à representatividade dela, né, no caso do filme, mas que ela mudou também de postura. Ela se tornou uma pessoa mais... No filme, né? No caso que a gente tá falando agora, Pequena Sereia. O novo, né? O novo. É uma personagem muito mais ativa, né? Ela não tá tão à mercê do príncipe encantado resolver todos os problemas, né? É um momento diferente, cara, sabe? Mas... Não, mas é engraçado as voltas que são dadas pra poder defender uma Ariel branca, sabe? Não, porque olha só, a cultura das sereias é uma cultura que vem da Europa, e aí na Europa as pessoas são brancas, então ela foi imaginada branca. Porra, sabe? Aí você fala, cara, sereia não existe. É só preguiça, meu você irmão, fala, isso, cara, você é um imbecil. É isso, acabou. E aí você vê, né, que tipo, aqui, cara, a Fiona, ela existe por uma quebra de estereótipo, sabe? Ela desafia a expectativa da sociedade. E é tão engraçado que quando ela desafia, isso choca, isso surpreende justamente um burro falante e um ogro, sabe? que deveriam estar tão desconectados da sociedade e achar que, tipo, não se surpreender com isso, mas eles estão tão dentro da sociedade, por isso que eu tinha até comentado lá no início, né? Cara, o Shrek, ele tá muito preso aos conceitos da sociedade, sabe? Ele tá tão preso que ele se surpreende com a Fiona, quando a Fiona se comporta como ela não deveria se comportar, isso é chocante. Ele e o burro se surpreendem, o burro falante e o ogro do pântano. E raciocinando com o que a gente falou lá no início, né, de talvez a gente tenha um problema nesse filme aí com relação ao que ele simboliza como belo, o que ele simboliza como feio e tal, mas eu acho que na concepção da Fiona era muito importante essa quebra, que o belo parecer belo para aquele conceito de sociedade, para que ele seja quebrado. Então a Fiona, de fato, a princesa Fiona, ela tem que se parecer uma princesa da Disney, né? E é assim que ela é representada. Mas a verdadeira Fiona, ela não é nada daquilo. Então precisava ser dessa forma para ver essa quebra tão significativa. E para se comunicar com a gente. Para se comunicar com a gente. E como o Fábio colocou bem, a gente tá inserido nessa sociedade também, por pior que seja, a gente também se identifica com esses padrões da sociedade. E às vezes a gente não tá nesses padrões, né? Então, o processo de aceitar isso, de entender isso primeiro, de aceitar isso, né? E se reconhecer como belo ou como importante do jeito que você é trabalhoso, né? É trabalhoso, não é fácil. E tá muito aqui, né, isso. Porque ela não queria ser o... E é isso, ela descobre que o que é importante mesmo, que era, né, o amor dela, o reconhecimento, né, que as pessoas tinham dela, é ela ser como ela é mesmo, né? E o Shrek passa por esse processo também. Eu acho que tem um grande mérito aqui, é que essa discussão ela não acaba nesse filme, por exemplo. Não. Porque ela não tá fechada. A gente vai ressignificar o tempo inteiro ao longo da nossa história o que é belo, o que são nossas convicções, né? Então, no segundo filme, o exercício é o inverso. É com o burro e com o Shrek, né? Eles que vão passar por esse processo de, o que é belo de verdade? É eu me encaixar num novo padrão ou eu ser eu mesmo, sabe? Então, a franquia se manteve fiel a esses pressupostos. Eu acho até que vai além, cara, no sentido de... Eu consigo sentir no final de Shrek que não soa pra mim o seguinte: apesar de ela se mantiver como uma ogra e não vencer a maldição, ela teve um amor verdadeiro. Não. A sensação que eu tive ela é bela tanto quanto qualquer outra pessoa.
tanto quanto a princesa da Disney. Isso é foda. Isso é foda. E assim, o mais foda... É muito lindo isso, porque assim, olha que é foda. Primeira coisa, deixar uma coisa clara, aproveitando que hoje eu tô no dia mais revoltado, beleza, padrão estético, não é gosto, irmão. É uma construção cultural, social. E ponto final. Isso aí. A questão toda aqui é interessante você perceber o seguinte. Shrek se acha feio e acha teoricamente a Fiona branca bonita por uma construção social. Porque ele não se acha teoricamente feio porque ele é um ogro. E ponto final. Ele é o que é, né? E é interessante, isso fica provado pelo seguinte ponto. Quando ele vê a Fiona como ogra, ele fala, você é linda. Ele se reconhece nela. Ali ele começa a se achar lindo também. E ponto final, né? E o filme consegue essa potência de a gente entender que eles não estão juntos apesar de serem ogros. Não, não é isso. A gente tá falando aqui de amor essencial, sabe? De uma beleza que todos têm. Padrão estético é uma coisa cultural. E você vê que o Shrek, ele repete isso o tempo todo. Ele reproduz essa agressão da sociedade com ele, sabe? Ele, o tempo todo ele fala, eu sou um ogro, eu sou mau, você tem que ter medo de mim, né? Você não pode me aceitar, você não pode aceitar quem eu sou. Né? E aí, eu gosto no livro, tem uma das passagens que tem essa mudançazinha, né? É uma hora que ele chega, ele vai até o castelo onde tá a princesa, e aí ele fala que ele passa por todos os desafios sem medo de nada, até que ele chega no castelo e o primeiro lugar que ele entra, ele se assusta, porque ele vê um monte de seres raivosos olhando pra ele. E aí, nessa cena, ele entende que ele tá numa sala de espelhos. Que a única vez que ele sentiu medo mesmo foi quando ele olhou pra ele mesmo no espelho, pra várias imagens dele no espelho. Porra, isso aí tá no livro infantil, é foda. Não, e aí ele termina assim, ele se enfrentou cheio de autoestima, mais feliz do que nunca por ser exatamente o que ele é. É foda, porque assim, é você entender quem você é e entender que assim, você é importante, você é relevante pelo que você é. Né? E não pelo que a sociedade quer impor pra você, né? E você dá pra colocar isso em 1 milhão de camadas diferentes, 1 milhão, né, de camadas, com uma cebola. E assim, isso no livro está em 2 páginas, de tipo, parágrafozinhos curtinhos, assim, é muito foda. Isso tá aqui, né, cara? Olha a diferença pra Bela e a Fera. A Bela e a Fera, ela conseguiu um amor verdadeiro e profundo e ainda teve o príncipe de volta. Ainda teve, de fato, um príncipe belo, entre aspas, né? Que não é a Fera. É muito diferente. Né? A Disney foi obrigada a se desconstruir, porque a sociedade tá mudando. E no contexto Bela e a Fera, eu sempre ficava, assim, assustado com Bela e a Fera, porque uma coisa me deixava meio preocupado, sabe? Porque eu gostava da imagem da fera, eu achava a fera maneira, sabe? Também, o príncipe na forma de fera. Eu achava imponente, eu achava foda. E eu falava, cara, será que ela vai gostar dele quando ele se tornar humano? Porque você fica assim, porra, ela se apaixonou por aquilo ali. Será que ela vai gostar dele quando ele for humano? E eu ficava... Quando eu vi Shrek, e quando o Shrek ele reconhece a Fiona, e você falou muito bem, Rodrigo, e ele enxerga nela ele mesmo, sabe? Isso faz com que, sabe, tipo, a aparência não importa, eu me enxergo aqui. E isso é muito forte, isso é muito poderoso. E olha que dor, cara, assim, da Fiona, quando a gente entende que, na verdade, ela rejeita o Shrek, né? Inicialmente, ela fala, não quero isso pra mim. Né? É a dor de que ela não quer ser ela mesma, né? Ela quer deixar de ser quem ela é. A gente vê isso com a nossa sociedade mudando, a gente vê isso com diversas minorias que a gente tem, né? E justamente esse processo, né, de exaltação e tal, da cultura negra, por exemplo. Por que tem uma exaltação da cultura negra? Cara, porque a gente precisa disso, né? Por que a gente tem um dia do orgulho LGBT? Porque a gente precisa disso, porque a gente precisa se sentir confortável no mundo que a gente vive. A gente precisa exaltar isso, a gente precisa exaltar que a gente é bom, que a gente é importante pro mundo, que a gente pode viver nele, é aceito nele. Então, sem isso, não tem inclusão, né? É muito pequeno a gente não conseguir abrir espaço, né, pra certos tipos de manifestação, né? Quando você vê assim, pô, tem que baixar um decreto de lei pra ter um dia marcado. Cara, a gente fica naquela questão, né? Pô, é um avanço? Pô, é um avanço, mas esse avanço só mostra como nós estamos atrasados, porque pra garantir isso a gente precisa de uma lei pra isso. Então, é um passo, né? Mas o que eu fico puto... Porra, por que não tem dia do orgulho hétero?
Cara, porque não precisa. Porque você é o príncipe encantado já, cara. Tu não precisa disso, sabe? Você não é o Shrek no pântano que todo mundo tem medo. Você vê a frase como o humor é inteligente aqui, fantástico. Quando o burro fala, o Shrek é o Shrek 24 horas, né? E por que é tão fantástico isso? Porque ela quer extirpar dela o Shrek. Nossa, é mesmo. É uma parada bizarra. O Shrek é o Shrek. Ela quer extirpar de qualquer maneira. Grande maldição dela é ser o Shrek por 8 horas. É bizarro quando você começa a olhar dessa forma, como é uma construção social cruel, cara. É cruel. É por isso que eu falo assim, tudo bem, Shrek pode não ter tido consciência do ato político que ele fez. Talvez não. Mas há tanta sensibilidade aqui que faz com que ele seja importantíssimo hoje. Com o humor dele, com a brincadeira dele, com o papel que o Shrek tem. E é por isso que ele é tão emocionante. E eu concordo talvez com o Fábio, talvez ele seja muito mais emocionante pra gente hoje vendo esse filme, do que quando a gente era mais novo, né? E não conseguia capturar essa beleza, né, cara? É, porque eu entendo a conversa do burro e do Shrek ali, sabe? Aquela conversa olhando nas estrelas é sobre essas inseguranças, né? Que a gente tá sempre rondando a gente, né? É lindo, né? É lindo. Não, cara, e o burro é sensacional. Ele está ali pra ser subestimado, sabe? Ele tá ali pra ser subestimado o tempo todo. E ele é quem dá a solução. Ele é que avança as camadas do Shrek, né? Ele que dá a solução final. E ele tem uma coisa, cara, que ele tem uma sensibilidade na fala que é foda. E você nem espera, ele te desarma. Tem uma hora que o Shrek fala... cara, uma coisa muito simples. O Shrek fala, caraca, todo mundo tem medo de mim pela minha aparência. E o burro fala, eu não. Isso é perfeito. Porque você para e fala, caraca... Você tem uma resposta simples pra isso, sabe? Tipo, que alguma pessoa simples poderia dar, que é, você não tem medo porque você é burro, que você deveria ter medo. Você poderia colocar essa resposta simples, sabe? Mas, na verdade, é justamente o oposto, sabe? Você não tem medo porque você enxerga nele uma outra pessoa que as pessoas não enxergam. Você enxerga além da aparência. E é o que o burro faz. Sabe, o burro enxerga além da aparência. Eu acho que ele tem os diálogos mais sensatos. Até a gente poderia pensar que ele, ele obviamente é um sidekick, né? Ele é um sidekick, né, humorístico e tal. Mas é ele que propõe os diálogos mais maduros do filme, né? É ele que puxa a Fiona pra conversar, é ele que vai fazer o diálogo com o Shrek. Ele faz um papel de amizade mesmo, ele tá muito mais aberto pra essa relação do que qualquer outro personagem. E ele é um personagem tão único, ao meu ver, que ele tentou ser emulado muitas vezes. Até pela própria DreamWorks, eu diria, né? Em Madagascar, por exemplo, você tem a zebra, né? Que, cara, eu vejo muito o burro, né? Mimetizado ali, né? Então, ele é um puta personagem, assim. Ele realmente, tanto em inglês quanto em português, ele funciona. Em português ele funciona mais, tá? Vocês que não viram dublado, ele é genial. Os dois é bom, cara. Mas em português realmente. Faz um trabalho foda. Assim. Vou dizer que português é absurdo. Mas eu ia citar que é uma fala dele também que é singela, que é nessa mesma conversa, né? Que você tá falando, que é a fala sobre cebola e bolo. Porque o Shrek fala, eu sou uma cebola. Eu tenho camadas. E ele não, é uma piada, né? Ele não entende, o burro não entende. Aí ele fala, mas pô, você não é um bolo, não? Não é melhor você ser um bolo? O bolo tem camadas também. Aí ele fala, não, eu sou uma cebola. Né? Porque o burro tem essa segurança de si e segurança de quem o Shrek é, né? Assim, Pô, cara, não se enxerga como uma cebola, sabe? Para de ver o mundo dessa forma. Se enxerga como bolo. O bolo é muito melhor, você não pode ser um bolo que é atraente, gostoso, delicioso. Os dois têm camadas. E ele fala, você não entende nada e tal. Mas, porra, é muito bonito, né, cara? O que ele tá falando no final das contas. É muito inspirado, né? É muito inspirado. É foda. E ele vai ter um relacionamento com um dragão, que é excepcional essa ideia. Apesar dele ter essa segurança em relação a ele, a aparência dele, o jeito dele, ele ainda é um processo que um personagem que se desconstrói, né? Porque ele imediatamente não tem interesse no dragão, porque, pô, obviamente é uma coisa totalmente diferente pra ele, né? Mas ele é um personagem que se aceita se desconstruir, inicialmente com um certo interesse ali, né? Mas ele vai se desconstruindo, vai vendo a dragonesa lá com outros olhos e tal. É muito maneiro isso também. A Elizabeth é o oposto dele, né? A Elizabeth é forte, aterroriza, né? Ele não, ele é amedrontado, né? E não fala. E não fala, né? Isso é maravilhoso também. É um equilíbrio na relação ali.
Cara, os bebezinhos desses dois depois é tão fantástico. É maravilhoso. Muito foda, muito foda. Cara, o burro é fantástico. O arco do burro, cara, sei lá. E tem detalhes assim, né? Tipo, eu acho muito foda quando a Fiona vai descrever o cavaleiro que resgatou ela e ela menciona, né, a montaria, né, colocando o burro em destaque, e aí e ele se infla com aquilo, né, ele fala, caraca, ela me enxerga diferente, sabe? Porra, isso é muito foda, porque de fato o burro muitas vezes tá procurando isso, sabe? É genial, cara, como o burro, ele é um personagem com muitas dimensões, sabe? Ele não é simplesmente um alívio cômico no filme, sabe? É um personagem, porra, por muitas dimensões, é foda. É um processo de desconstrução pra construir algo muito maior, porque o burro é o tropo do cavalo, né, do herói, né, é o tropo do cavalo que tá sempre ali com o herói e tal, e aí você desconstrói, transforma ele num burro que fala, né, e ele... No final das contas, a amizade desse cavaleiro com o seu cavalo ali, ela é 10 vezes mais potente do que qualquer outra história que você vai ver, né? Qualquer outra história clássica que você vai ver. Eu acho que são dois companheiros, um dos mais fodas do cinema. É uma amizade muito maneira, assim, tipo... Porque o companheirismo deles ali é profundo, né? É de sentimentos, é de se identificar, de um querer melhorar o outro, né? O tempo todo, tá um querendo... O burro, principalmente, tá melhorando o Shrek, né? E o burro é incansável, né? É o animal a força da natureza, irmão. Então, é o nosso animal de estimação, né? Dá pra comparar ele com um animal com um cachorro, assim, né? Que tá sempre alegre, sempre feliz, e sempre quer o teu melhor, e sempre quer estar junto contigo ali, né? E quer, tá empolgadaço que eles vão passar a noite juntos e vão comer panquecas de manhã, que ele vai fazer panqueca de manhã. Pô, isso é bom demais. E o cachorro é uma analogia perfeita, porque ele se comporta igual um cachorro. Eu assisti o filme agora, e agora que eu também tenho um cachorrinho. Pai de pet, né? Pai de pet. Eu falei pra te atingir, falei pra tu chorar. Não, mas o burro, ele se comporta assim, né? Porque a expressividade dele das orelhas na animação é fantástico, sabe? Tipo, e é exatamente isso, sabe? Tipo, ele tá alerta, orelha pra cima, né? Tipo, ele tá meio cabisbaixo, orelha pra baixo. Caraca, e ele ainda dá giradinha antes de deitar. Porra, é um detalhe, sabe? Tipo, que você fala, caraca... E fica reclamando do outro lado da porta, né? Isso é maravilhoso também, que o cachorro faz, né, cara? É maneiro como também ele vai contra um arquétipo do sábio, né? Ao contrário do sábio padrão, né? Que a gente vê nos filmes, que é sisudo, pouco fala, mas quando fala é certeiro. O burro fala pra caralho, tipo assim, ele não para de falar. E assim, e é maneiro, né? Ele é chato, ele é alegre, ele é animado, e você tem que capturar desse excesso de falas a sabedoria que tá vindo ali, tá ligado? Porque ele fala demais, ele não para. Isso é muito legal, porque há muita sabedoria ali de fato, né? Pô, que foda, né, cara? É muito legal. O burro é um personagem fantástico. Mas eu acho legal porque ele oscila durante o filme bastante, e ele vai tomar as rédeas da situação quando ele fala, pô, não, peraí, eu também participei disso. Então metade do conto é meu. E ele vai bancar essa história. Eu quero metade do terreno. Metade do terreno é meu aqui. Metade é meu, sabe? Então ele não é simplesmente aquele cara que acompanha. Ele vai ser um ativo, de fato, né? Ele é, nesse momento, tanto protagonista quanto o Shrek. Ele fez parte da busca, né? É verdade. Isso é legal no trio principal ali, né? Que é isso, a Fiona também, ela tá ali, é aquela pessoa que tá passiva, né? Que tá pra ser salva, e depois ela vira parte ativa da história, né? Completamente. E ela tá dando o rumo dela, ela tá dando o caminho dela, ela tá fazendo o que ela quer, né? Isso é muito maneiro também, cara. Eu me impressiona muito a parte realmente estética dos personagens, é muito bem resolvido, né? Tipo assim, eles são marcantes, cara. Tipo, é muito bom. O burro é muito bom. Ele não parece um burro qualquer, né? Ele é o burro, sabe? A Fiona é muito bem resolvida. É muito bom, cara. É muito bom. E assim, eu choro de rir toda vez que eu vejo o burro descendo a escadinha, que ele fala que o olho já tá tremendo. Tipo, aquilo ali pra mim, cara, me pega. Eu sempre choro de rir nessa cena. É espetacular. Eu não sei se isso já era uma característica que existia na animação em 3D, mas o fato de você ter o dublador, de certa forma, original, personificado, porque o burro, ele tem traços que remetem
ao Ed Murphy, né? Você tem a Cameron Diaz, de certa forma, representada ali em alguns traços da Fiona. Então, você consegue fazer esse tipo de relação. Eu não sei se isso já era uma tendência, se isso já tinha acontecido antes, mas isso vai passar, né, também a acontecer, não só na DreamWorks, mas também em outros filmes de animação depois. Né? Tanto é que tem falas no meio do filme que fazem alusão a Cameron Diaz, a personagem que ela fez em outro filme, sabe? Aquele lance da pina colada, a princesa que gosta de pina colada, não sei o quê. É de um personagem dela, né? De um filme logo anterior. De Murphy também, vão ter falas que são falas de filme dele, Professor Aloprado, né? Exatamente. Não, o lance da escada, né? O lance da escada, pode crer. Eu sou mestre da escada, tipo assim, do filme do Aloprado. Cara, esse filme é muito bom. Ele é engraçado real. Foda real. Cara, eu acho até o Farquaad, eu acho um personagem muito bem resolvido. Eu acho ele um vilão muito bem resolvido. E as piadinhas com ele, todas as físicas no geral, são muito boas, né, cara? A hora que ele chega no cavalo, assim, né? Que é tipo a alegoria do cara que compra o carro gigantesco, né? Pra mim é muito essa alegoria do cara que compra aqueles carros gigantes lá nos Estados Unidos e tal, pra compensar alguma coisa. Tem essa piada também do castelo, né? Piada. Será que ele quer compensar alguma coisa? Verdade. E ele chega e sai, né, da armadura pequenininha. Muito bom, cara. E tipo assim, ele tem o humor dele. É legal, porque ele tem o humor dele. E o que é foda é que é tipo assim, ele é inoperante ao longo do filme inteiro. Ele é um idiota, né? Tipo assim, minúsculo. Mas ele dá o golpe mais mortal no Shrek. Que é quando o Shrek entra no casamento e fala: não, calma aí. Um ogro como você veio se declarar pra uma princesa? Esse golpe é fatal, cara. É mortal. Ele acabou com o Shrek naquele momento, cara. É muito impressionante que não é, obviamente, físico, porque ele não teria a mínima chance contra o Shrek fisicamente, mas ele acerta o emocional do Shrek da forma mais cruel possível. Eu sinto pena do Shrek. Falo: Shrek, puta que pariu, que merda, hein, irmão? Essa foi foda. E eles ainda fazem a plateia rir, né, cara? Aí você vê na cara do Shrek, assim, né? E aí tá a sagacidade da animação, né? Você vê na cara do boneco 3D, né? O que ele tá sentindo ali, a dor que ele tá sentindo, né? É foda, é muito bom, é muito bom. Acho que o Shrek é um filme realmente muito redondo, assim. E tem uma parada que eu curto muito na ideia também, que pode não ter sido tão consciente. Você tem ali um deboche em relação a esses contos de fadas que a Disney vai usar e abusar, né? Só que ao mesmo tempo, ele é inclusivo pra caralho com os personagens do conto de fada, né? Todo mundo é abraçado, vem pra cá, sabe? Todo mundo tem seu espaço aqui e você vai ver todo mundo lá, os porquinhos, né? Tá todo mundo lá, os ratos cegos e tal. Só que o que eu acho interessante é que talvez ele vá atacar, mesmo de uma forma subjetiva, esses valores que os contos carregam, né? Que a gente... Você vê, quando o Fábio falou da questão da Pequena Sereia, olha como você vai ter uma justificativa para que a sereia seja branca. É um valor que esse conto que sai da Europa e vem pra gente, atropela a nossa cultura, né? É um valor que vem ali embutido nesse conto. Como muitos outros contos que vai trazer valores cristãos, que vai trazer uma ideia de família, estabelecer, na verdade, uma construção de família, uma estrutura de família, né? De homem, mulher e uma criança, né? Vai estabelecer muita coisa nesses contos, assim, que é o absurdo que o Shrek vai debochar. É disso que ele tá debochando. Ele não tá debochando dos três porquinhos, ele não tá debochando do biscoito, ele tá debochando de como esses contos que muitas vezes são coloniais, dos valores, que vem, né? Dos valores que vem dessa cultura que vem nos colonizar, traz esses contos. E esses contos ficam na nossa cultura e tomam essa cultura, né? Tipo, a nossa cultura vingente, né? Hoje a gente tem Halloween. A gente tem Halloween hoje, irmão. Tipo, entende? Então, assim, é muito interessante isso que vem embutido no filme como uma crítica muito certeira, ainda que não seja tão consciente, né? Eu até acho que é consciente, sim, cara. Acho que tá ali pra isso mesmo também. Eu acho também que é consciente e a gente tende a imaginar essas histórias que você falou aí, por exemplo, a Pequena Sereia, como se fossem lendas absolutamente originais, como se elas também não tivessem lá entre aspas, na sua origem, tendo influências múltiplas. Exatamente. Para que elas se tornassem o que elas se tornaram, né? Então, esse processo de ressignificação já aconteceu no passado. Você tá vendo ele hoje, exato, né? Quando você fala, a Pequena Sereia é branca, pô, será que ela é branca? Ou será que quando essa história chegou na Europa, ela não foi, claro. Não assumiu uma outra característica? E agora a gente tá reclamando que a gente tem que defender o interesse eurocêntrico, em vez de, sabe? É tentar frear a roda, né? É o chamado imperialismo cultural. Exatamente. Quantas histórias são contadas pra gente criança, que vai estabelecer claramente um papel da esposa, o papel do marido, o papel da criança. Tipo assim, é uma parada que... O Daniel foi uma parada que é muito importante. Parece que esses contos nasceram com a humanidade.
E vieram trazendo pra gente guias de estruturação da nossa sociedade. É o que é. É como se fosse o cerne primitivo da nossa cultura una e globalizada. Mas não é não, irmão. Essa porra, ela foi adaptada, né, e construída dentro, obviamente, da política vigente ali, porra. É foda. Quem define o que é clássico é o sistema vigente, né? Não tem óbvio. jeito. São os Mufasa da vida, botando pressão nos nossos ombros. Mas eu achei muito interessante isso que o Rodrigo falou, desses personagens que aparecem ali nesse plano de fundo, né? Que são esses personagens que estão meio que sem lugar. E isso me passa muito uma sensação, e eu não sei se isso seria proposital ou não, sabe? Mas me passa uma sensação de que eles são descartáveis, sabe? Que eles já cumpriram o papel que eles tinham que ter e que agora eles estão sendo descartados, sabe? Eu fico muito com essa sensação quando assisto Shrek e de que esses personagens, eles foram usados só, sabe? Eles foram usados por uma motivação que às vezes pode ser até espúria, entendeu? E eles foram descartados, agora eles não têm mais lugar, sabe? E aí quando eu vejo os 3 porquinhos, 7 anões, sabe, tipo, parece um escárnio com a Disney ao tal ponto, parece que tá dando uma resposta falando assim, você utilizou disso aqui e agora você descartou, sabe? Isso aqui não era seu necessariamente. São contos que você se apropriou, sabe? São contos que você se apropriou e você utilizou e agora você descartou. Eles já cumpriram um papel nas histórias da Disney e agora eles são descartáveis, sabe? E é como se o Farquaad, ele representasse a Disney e ele pegou aquilo tudo e jogou fora, entendeu? E de certa forma o que o Fábio tá colocando tá representado no filme, porque eles todos vão pro pântano do Shrek, e apesar do discurso torto do Shrek, né, de tentar simplesmente se livrar deles, eles vão encontrar no Shrek um representante pra defendê-los de fato, né, tanto que eles comemoram quando o Shrek vai sair na aventura, né, pô, temos alguém que vai olhar por nós agora, né, é basicamente isso. Mas o legal é que o Shrek só fala o que ele quer. Ele só fala o que ele quer, que é a mesma coisa que eles querem também, né? E a importância da representatividade é essa. O Shrek só falou que ele queria que acontecesse, que era aquelas pessoas saírem dali, viver em paz. E era o que aquelas pessoas também queriam, só viver em paz nas suas casas, sabe? Cara, eu vejo muito o que o Fábio falou, muito, quando você tem as princesas no final, a Cinderela, por exemplo. É como se fosse assim, a Disney pega a Cinderela, conta uma história maravilhosa de romance, né? E descarta ela com os traumas dela, de ter vivido aquela merda toda. E é isso, ela tá lá, bebendo, meio louca pra conseguir pegar, né, o buquê, né, porque essa é a função dela, é assim talvez que ela volte a ser a princesa ou ter a vida que esse conto de fada prometeu. E ela não tem essa vida que os contos de fadas prometeram. E viveram felizes para sempre. A gente teve um problema aqui, né, a gente passou por algumas dificuldades aqui na vida, mas a partir de agora é felicidade para sempre. E elas não estão, né? Esse é uma lógica medieval, né, clássica, né? Que a gente repercute até hoje, né? Faz muito sentido, muito certeiro. Muito certeiro. Eu lembro do Martin falando sobre o Senhor dos Anéis, né? O George Martin falando sobre o Senhor dos Anéis. E ele fala isso, ele fala, cara, eu não tô interessado em saber que o Aragorn chegou, né? Onde ele queria chegar. Eu tô interessado em saber que ele chegou lá e como é que foi o reino dele. Como é que foi a partir dali? Né? Como é que você sucedeu aquilo, né? Então, eu acho que obviamente, extrapolando para esse lado fantasioso, né, de fantasia medieval, eu acho que é a mesma lógica. Né? É você imaginar, talvez, você apresentar essas mesmas princesas que foram as protagonistas desses contos da Disney, envelhecidas. Seriam descartadas também. Se o tempo viesse, tirasse a beleza. Sei lá, e essa questão de representatividade, óbvio que a gente tá falando de filme de 2001, né, e ele tá preso no tempo dele, de certa forma... Quando os personagens estão ali descartados, né, todos foram jogados ali no pântano do Shrek, parece que eles cumpriram um papel que era estabelecer a sociedade até o ponto que ela chegou, entendeu? Criar essa cultura para criar esse padrão estético de beleza, esse padrão de família, isso tudo. Parece que eles fizeram tudo isso para criar esse padrão, essa cultura que é hegemônica, e aí depois eles foram descartados pela própria produtora, sabe? Pelo próprio sistema, entendeu? Caraca, isso é muito forte pra mim no Shrek. E isso é uma sensação, só que eu não consegui elaborar muito, sabe? Mas fica essa sensação mesmo. Até se você pensar como a Disney como uma produtora que vai resgatar esses personagens com histórias maravilhosas,
vai usar suas histórias maravilhosas, vai usar sua juventude, sua beleza desses personagens, caso eles fossem reais, óbvio, e depois descarta-se porque não tem mais muita função. E saem eles com seus traumas, né? E Shrek não pode ser assim, né? Porque você conhece esses personagens, você sabe que eles têm fraqueza, você sabe que eles têm dúvidas, você sabe que, né, que eles às vezes não sabem o que vão fazer e tal. Então não dá pra ser assim, né? Você sabe que eles não vão ser felizes pra sempre, não é assim que funciona. Sei lá, olhar Shrek agora com essa visão e ainda sabendo dessa história, né, desse cara, né, que acabou criando a DreamWorks, sei lá, muda um pouco, sabe? Muda um pouco essa ideia, sabe? Tipo, eu vejo o filme com outra cara, sabe? O filme parece uma resposta de fato, sabe? Ele parece um confronto, sabe? E não parece só uma resposta à Disney, né? Parece uma resposta a tudo que a Disney significa. Sabe? Caraca. Parece que tava uma coisa no cara, assim, sabe? Tipo assim, de entender essa indústria, o que significa essa indústria, o lucro pelo lucro, né? Não que também não tenha gerado o lucro, né? Mas... E se você ouviu esse episódio até aqui, eu gostaria de agradecê-los e, por favor, pedir para vocês entrarem em contato com a gente nas nossas mídias sociais. Segue a gente lá no Twitter em @enquadrando_, segue a gente no Instagram em @enquadrando_oficial, né? Você pode seguir o Enquadrando lá. Valeu, Heitor. Boa noite. Você pode seguir o Enquadrando lá no YouTube, em youtube.com/enquadrando, e considera apoiar o Enquadrando lá em apoia.se/enquadrando pra gente crescer esse projeto aqui. Então, um grande abraço. E bons filmes!